Ok, abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 16ª sessão extraordinária, 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, em 8 de setembro de 2020, às 10 horas, virtualmente. A presidência convida o vereador Maurício para fazer a leitura do versículo bíblico. A palavra de Deus hoje, presidente, está em Colossenses, que diz, levantai as mãos todos os dias e louvai ao Senhor com todo o coração. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia, informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei complementar 32/2019, de autoria do vereador Ninfo, o PL que altera a lei complementar 470 de 2017, qual redefine ou institui, respectivamente, o instrumento de controle urbanístico e estruturação, ordenamento territorial do município de Joinville, modificando a faixa viária constante do item 1.15 do anexo 9º. Continua em discussão desta proposição, qual não foi finalizada a sessão em 2 de setembro de 2020, devido ao término da sessão, por problema do sinal de internet. Encontrava-se inscrito o vereador James Schroeder, que justificou a sua presença aqui, que faleceu um ente querido de sua família, né? Se não me engano, o seu padrasto, né? Isto. Então, o nosso sentimento a toda a família do vereador James, né? E pediu, né, a compreensão dos colegas vereadores e justificando aqui a não presença do parlamentar na sessão. Sendo assim, continua em discussão ainda o projeto. Continua em discussão. Não tem mais quem? O vereador Maurício quer falar? O vereador Ninfo também. Vereador Maurício primeiro, depois vereador Ninfo. Senhor presidente, só para justificar novamente o nosso apoio, e rapidamente, até para aqueles que estão nos acompanhando, da rua Visconde de Mauá, que sei que estão apreensivos com a nossa votação. Vejo que faltam alguns vereadores na plataforma, né? Mas, mesmo assim, os que ficarem, os que estão, aliás, poderiam repensar o seu posicionamento quanto votar contra o projeto do vereador Ninfo. Por quê? Porque ali a maioria, e isso está visto realmente, a grande maioria dos moradores gostariam de ter ali a normal como era antes, sem a faixa viária, porque a faixa viária, principalmente, ela é prejudicada pelo estreitamento da rua. E é um trecho pequeno entre a rua Frei Caneca e a rua Benjamin Constant. E ali tem um estreitamento grande de pista, e que com a construção de prédios ali realmente vai prejudicar muito o trânsito de veículos para quem mora ali, entrada e saída de veículos, e até porque também se transforma num corredor viário e que pode causar aí muitos acidentes. Então, fazer o apelo em nome dos moradores da Visconde de Mauá para votarmos sim a alteração do projeto do vereador Ninfo Keller. Obrigado, presidente. Vereador Ninfo. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Saúdo a todos. Desejo uma boa semana. Começamos bem com o pé direito, presidente. Parabéns pela sua iniciativa. É isso que nós estamos precisando, movimentar a nossa Câmara. Eu só para conhecimento dos colegas vereadores, como todos sabem, é Bustamante é que me procurou no passado para que a gente fizesse essa modificação na lei. Consequentemente, houve todo esse envolvimento das pessoas interessadas e assim por diante. E para consideração, ele me mandou uma listagem aqui, onde são 44 unidades imobiliárias na região, onde 26 se manifestaram favoráveis, somente 5 contra,
10 não são moradores e são 3 terrenos vazios. Portanto, no universo que está presente, 26 a favor, 5 contra. Haja vista que os 10 não moradores não se manifestaram a respeito. E há 3 unidades vazias. Portanto, é de 26 a 5 a solicitação marcada. Eis porque, mais uma vez, tomo a liberdade de insistir com os colegas vereadores que nós dessemos a esses moradores o privilégio de poderem fazer valer aquilo que eles estão reivindicando, aquilo que é o desejo dele e que foi tão bem argumentado por tantos e quantos colegas que me antecederam. É o pedido que faço, mais uma vez, em nome dos moradores, haja vista que eu não moro lá, não tenho interesse nenhum naquele ambiente, mas o apelo dos moradores tem que significar para nós, vereadores, com certeza, uma grande resposta. Agradeço pela atenção, pelo carinho e vamos votar favoráveis a essa PL 32, que é do interesse dos moradores. Muito obrigado, colegas. Ok, continua a discussão. Não havendo em votação os vereadores que concordam, faça sinal positivo. Vereador Liu? Ok. O vereador Liu não ouve? Não está escutando? Só um pouquinho. Está aprovado já, só deixa eu acertar. Está aprovado o projeto por unanimidade, tá, colegas vereadores? Ok? Ok, o vereador votou também. Está aprovado por unanimidade. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para elaboração e redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Agora a gente vai votar o requerimento 138. Manda uma... Tá achando que para mim? Requerimento 138/2020. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vai requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário, a prioridade de deliberação do projeto de lei 96/2020 do Executivo Municipal, que reduz excepcionalmente e de forma transitória, enquanto vigorar o período do estado de calamidade pública nacional, em razão da emergência de saúde e do valor da taxa de gerenciamento do sistema de transporte incidente sobre o serviço de transporte escolar, revista na Lei Municipal 3.575, de 3 de junho de outubro de 1997, Sala das Comissões, 2 de setembro de 2020. Vereador Jaime Evaristo. Em discussão o requerimento. Não havendo em votação, os vereadores concordam, façam sinal possível. Está aprovado por unanimidade o requerimento. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei 96/2020, de autoria do Poder Executivo, que reduz, especialmente de forma transitória, enquanto vigorar o período do estado de calamidade pública nacional, em razão da emergência da saúde e do valor da taxa de gerenciamento do sistema de transporte, incidente sobre o serviço de transporte escolar, previsto na Lei 3.575, de 13 de outubro de 1997. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura, nesse caso não precisa ler. Peço que o vereador Fábio peça a dispensa da leitura, vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadores, em virtude de matéria conhecida dos senhores vereadores, peço a dispensa da leitura da solicitação feita. Ok, vereador Fábio. Em discussão, requerimento do parlamentar Fábio D'Alonso. Não havendo votação, os vereadores concordam. Faço sinal positivo. Está aprovado o requerimento do vereador Fábio. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, os vereadores concordam. Faço sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Aprovados os pareceres. Com emenda. Em discussão, o projeto. Quero só passar a presidência para a vereadora Ana Rita, fazer um comentário em cima desse projeto aqui. Não vou falar nem 5 minutos, apenas 2 minutos. Pois não. Com a palavra, o vereador Aragão. Obrigado, vereadora
Ana Rita, seja muito bem-vinda, né? Pegou uns dias de atestado, está com um sorriso muito bonito, né? Como diz o vereador Odir, às vezes. Nosso respeito, né? Nosso respeito. E ficamos muito felizes com você aqui na plataforma, tá bom? Muito obrigado pela sua presença novamente aqui no meio de nós. Colegas vereadores, esse projeto aqui é um projeto que a categoria vem pedindo, vários colegas vereadores participaram do pedido da CETES. Eu tive também reunião com o prefeito, com a categoria, e mais do que justo, né? Porque se tem uma categoria que parou na cidade, foi o transporte escolar, porque eles dependem totalmente da escola, a escola está fechada. Me parece que existe um pensamento de retomada a partir de outubro, né? Um pensamento, uma ideia, uma sugestão, desculpa, um protocolo, né? Um protocolo. Então, é mais do que justo, né? Ele só não foi totalmente isento no percentual, porque alguns já tinham pago uma parcelazinha, né, daquele. Então, por isso que ficou essa parcela de um percentual pequeno, né? Um ajuste para que ele pague, então, uma única vez só, né? Então, eu quero cumprimentar a prefeitura, que acreditou e escutou o apelo da categoria, o prefeito Udo, né, que se dedicou em cima disso também, o secretário Flávio, os vereadores todos, de uma forma ou de outra, né, que têm acesso ao transporte escolar. Ele é um transporte que os escolares, eles falam com todos os vereadores, até porque, né, não existe isso mais, né, graças a Deus, né, que a democracia está aberta, principalmente na cidade de Joinville. Então, eu quero só cumprimentar, né, o André, que batalhou muito por isso, que é o presidente lá da entidade, todos aqueles que estiveram à frente, que estiveram no gabinete dos colegas vereadores também. E quem sai ganhando com isso? Quem sai ganhando com isso são todos os escolares, todos os escolares. Então, obrigado também. Opa, voltou. Deu sinal de vida. Mas cumprimentar todos os colegas vereadores, todos das comissões técnicas que assim entenderam também a importância, né, desse projeto, e essa categoria que merece daí essa atenção. Eles que sofreram muito por causa da pandemia, pararam em março e não tiveram nenhum retorno ainda, tá? Então, era isso que eu queria falar, e parabéns à categoria, a prefeitura que compreendeu que dessa categoria poderia abrir mão da receita, né? E os vereadores que atenderam, então, o pedido de toda a categoria, né? Também nosso pedido também, e também fomos ao prefeito e fizemos esse pedido. Obrigado, vereadora Ana Rita. Pois não. A presidência voltando ao vereador Cláudio Aragão. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Iracema. Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras e o público que nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, isso é muito bom, porque mesmo que volte às aulas em outubro, vai ser só 30% ou 40%. Quantas viagens vão ter que rodar com essas crianças, não é verdade? Então, isso aí eu quero dar os parabéns ao executivo, ao prefeito, e foi uma coisa muito boa que aconteceu para os nossos motoristas dos escolares. Bom dia, só isso. Roque Matei. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos vereadores, os técnicos da casa, quem nos assiste pelo YouTube. Eu também gostaria de parabenizar o Executivo Municipal, né, todos os vereadores que apoiam esse projeto e, principalmente, né, quero cumprimentar as pessoas que transportam as crianças, né, os transportadores escolares. Isso é fundamental, faz parte de um grande número de vans, enfim, de pessoas que ajudam a movimentar e fazer o sistema municipal, principalmente o sistema municipal, funcionar de forma bastante adequada. E nesse momento de pandemia, né, foram pegos de surpresas também e ficaram sem esse importante trabalho, né? Então, essas isenções, enfim, vêm bem a calhar com o momento, né? E eu aí, vereador Aragão e demais vereadores, já coloco que, assim como
as escolas, né, o transporte escolar está sofrendo, as escolas, principalmente de educação infantil e as outras também, que estão sem alunos, as de educação privada, né, também estão sofrendo bastante nesse momento. E eu fiz uma moção apelando ao Executivo Municipal, ao nosso governador e também ao Senado Federal, à Câmara de Deputados, enfim, ao Congresso Nacional, para que apoiem um movimento, e tem alguns projetos tramitando lá no Congresso, para apoiar as escolas também que estão passando por um momento bem complicado. Então, eu gostaria de parabenizar já essa iniciativa, né, do Executivo Municipal de olhar para as pessoas que fazem o transporte escolar. Mas eu já faço aqui um apelo para olhar também para as escolas, principalmente aquelas escolas que dependem da relação com as famílias, enfim, que precisam também ser atendidas de alguma forma para passar o momento de pandemia. Então, eu faço o apelo para que a nossa moção seja avaliada também pela nossa Câmara de Vereadores e o mais rápido possível a gente possa encaminhar isso adiante. Muito obrigado, presidente. Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que nos assistem pelo YouTube. Eu também quero parabenizar o Poder Executivo pela sensibilidade neste projeto de lei, neste apelo da CETES, da Associação das Vans Escolares, dos transportadores e vans escolares aqui de Joinville, que são pessoas, são motoristas que zelam pelas nossas crianças na segurança no transporte escolar, né, que amenizam, às vezes, o trabalho com os pais, né, que não tem como transportar no dia a dia do seu trabalho, e lá eles fazem, né, são a tia e o tio da van escolar que as crianças chamam. Então, muito obrigada, eu repito, né, parabenizo o Poder Executivo pela sensibilidade, o prefeito Udo, por ajudar e viabilizar, né, essa ação em relação à CETES. Era isso, senhor presidente. Ok. Vereador Maurício Peixe. Vereador Maurício. Quero saudar o presidente, as senhoras e senhores vereadores e também o público que nos acompanha pelo canal do YouTube, como também os servidores desta casa. É bom fazer um esclarecimento mesmo correto sobre esse projeto. É lógico, nós temos que agradecer ao Executivo Municipal por ter enviado o projeto à Câmara de Vereadores. Mas, depois de muita luta da categoria, os transportadores escolares estão passando por uma dificuldade tremenda. Vêm pedindo há muito tempo apoio, ajuda do Executivo Municipal. E como não estava tendo resposta, foi organizada uma manifestação em frente à Prefeitura, onde tiveram lá praticamente todos os 140 profissionais, aqueles que transportam as crianças, fazendo esse apelo ao Executivo Municipal. E o prefeito atendeu, sim, o André, o presidente, também o Norival Schmidt, que é um dos representantes da categoria, e lá foi tratado. A reivindicação da categoria era para que fosse permanente uma UPM, que não fosse só na pandemia, até por uma questão de isonomia, mas não foi entendido. Então, ficou para essa pandemia, ano que vem se altera e faz permanente, até para que seja igual à das outras categorias. E como na reunião que foi pedida para mim, por mim, aliás, na Comissão de Urbanismo, onde convidamos o André, representante, a Prefeitura, lá eu também fiz um apelo, porque eles já tinham pago uma parte. Essas 4 UPMs existentes era dividida em 6 parcelas, ou daria 0,67%. E aí o prefeito também atendeu, parabéns, obrigado, atendeu e mandou um aditivo. Então, esse projeto que nós estamos aí votando não é mais original, tem um aditivo que passa para uma emenda, aliás, desculpa, que passa para 0,67% de uma UPM. E assim eles ganham um pouco mais. Mas lembrando que nós temos que fazer outras alterações para atender aí o transporte escolar, como o meu projeto que está aí, que permite, né, se já não for muito tarde, permite ele transportar pessoas de fretamento para as indústrias e também
até cargas, pequenas cargas, porque o transporte realmente está complicado em Joinville. E eles têm toda uma regulamentação, eles têm toda a vistoria que possa dar a eles a essa condição. Então, parabéns à Câmara de Vereadores pela luta, porque o vereador Jaime foi na Comissão de Urbanismo, que nós temos o debate, o apelo, e que foi atendido. Então, foi a organização da categoria, a reunião deles, que está aí fazendo com que esse projeto seja aprovado. Parabéns a eles. Obrigado. Ok, continua a discussão. Não tenha mais quem queira discutir. Em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo. Está aprovado o projeto. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Um pedido, de repente, para o vereador Richard, que possa, quem sabe, fazer uma extraordinária e fazer a redação final desse projeto até amanhã. E a categoria, é um pedido da categoria, né, para que seja votado em segunda votação. Obrigado, presidente da Comissão de Legislação. A gente faz o pedido porque nós estamos virtualmente. Desculpa, tá, colegas vereadores. Em turno único de discussão e votação, regime especial, projeto de lei de resolução número 14 de 2018, de autoria do vereador Ninfo Cônigo do PL, que altera o inciso 9º do artigo 36 na B, do 8º do artigo 69 da resolução 11 de 2013, que institui prazo mínimo de disponibilidade dos pareceres técnicos. Informo as senhoras e os senhores vereadores que o presente projeto de resolução recebeu um substitutivo global pelo autor quando figurava na pauta regimental. Contudo, o substitutivo não foi analisado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, conforme o despacho exarado pelo presidente daquela comissão, folhas 17 do projeto. Desta forma, o projeto receberá uma votação específica decorrente da aprovação do requerimento, número 75, aprovado em 22/6, que será levado à discussão e deliberação do substitutivo apresentado. Em discussão, o substitutivo. Vereador Richard. Presidente, eu só queria... Eu não compreendi o projeto, travou aqui a minha internet, eu não consegui lhe acompanhar. Se pudesse repetir aqui, um problema na minha internet, para que eu possa, então, falar sobre esse específico requerimento. Na verdade, foi assim, ó, é um projeto que não tem parecer. Você está me ouvindo agora? Ele não tem parecer da Comissão de Legislação. Ele foi apresentado um substitutivo pelo proponente, mas o substitutivo também não foi apreciado pela comissão também. Então, não tem parecer nenhum de nenhuma comissão. É um requerimento do vereador Ninfo que ele subiu ao plenário sem parecer esse projeto, sem parecer nenhum. Né? E trata... Nós estamos discutindo e apresentando o substitutivo, mas também não tem parecer. Não tem parecer também. Tá, vereador Richard? Pode falar, vereador. Pode falar. Obrigado. Pode falar. Novamente, essas questões dos projetos que sobem sem os pareceres, eu quero aqui fazer uma analogia ao projeto 32. Veja que lá na essência dele, ele não só recebeu os pareceres contrários na comissão, aliás, na Comissão de Legislação não teve o parecer técnico no início do projeto, não estou falando do 32, estou falando do que concebeu lá o eixo viário que gerou essa polêmica aí na Câmara. Só para dizer o seguinte, que havia um parecer contrário da Comissão de Urbanismo, que era um parecer de mérito, foi construído, não me lembro quem foi o vereador que fez contrariando o técnico. Bom, se nós já tivemos um problema de ordem desgastante nessa relação, por o vereador construir os seus pareceres e colocar à disposição do plenário num evidente engano, porque nós nos escoramos dos pareceres do técnico, validando o projeto. E agora nós estamos subindo sem os pareceres dos técnicos. Então, qualquer parecer, presidente, de novo,
alguém, né, mal intencionado, mau caráter, eu não travo muito a minha língua, mas para falar canalha, foi lá e escreveu que na internet, né, nesses fake news da vida aí, que eu tinha falado que era perigoso. Bom, quando eu falo perigoso, eu falo que é perigoso votar projeto sem, pelo menos, analisar o que os nossos técnicos falam. Então, novamente, eu não estou dizendo que o projeto seja perigoso, eu estou dizendo que, enquanto nós não ouvirmos as pessoas que têm competência técnica para isso e que são remunerados pela Câmara de Vereadores, a partir de lá no passado ter desenhado todo o esboço de como ela deveria funcionar, com cada um dos seus técnicos, novamente eu friso que se nós já fizemos no projeto, eu não me lembro antes do projeto 32, qual foi o projeto que denominou o eixo viário lá na Visconde de Mauá, e que certamente erramos, porque observamos na exposição que fez aí o vereador Ninfo, colocando lá um trecho específico, salvando aquela parte da comunidade desse eixo viário, havia uma posição, presidente, e é importante que se diga, contrário do técnico lá no primeiro projeto. E eu não sei quem foi o vereador que construiu, então, o seu parecer, talvez, não vou aqui fazer críticas ao vereador, mas essa posição de vir sem que haja a discussão sobre aqueles que podem, pelo menos, nos orientar, mesmo que nós podemos contra-argumentar, nesse caso específico, não tem nenhum tipo de direcionamento lá do nosso setor, dos nossos competentes procuradores desta casa. Essas são as minhas considerações, presidente. Obrigado. Continua a discussão. Ok, voltou. Vereador Maurício, o vereador Maurício está. Opa, voltou. Vereador Cláudio, eu não entendi, no início caiu aqui a internet, de vez em quando ela sai fora, entra. Isso é complicado, essa internet aí. Que matéria é que foi pedido agora? Eu não vi também hoje a pauta do plenário, porque a reunião é 10 horas e ficou tudo complicado hoje. Que se trata a matéria? Qual é o projeto? Você poderia me falar? Depois eu gostaria de continuar a fala. Então, aqui para a doutora Daniela, primeiro eu vou pedir ao plenário que a doutora Daniela faça a leitura e explique, então, pode ser? Pode ser? O requerimento do vereador Cláudio Aragão é que a doutora Daniela faça a leitura e, se possível, uma explicação sucinta do assunto. Em discussão, o requerimento do Cláudio Aragão, não havendo, em votação, os vereadores concordam? Está aprovado. Com a palavra e a leitura, a vereadora Daniela, estou profetizando, com autorização do plenário. Bom dia, senhores vereadores. Vou fazer a leitura do substitutivo apresentado pelo vereador Ninfo. Substitutivo ao projeto de resolução 14/2018. Substitui o projeto de resolução 14/2018, ampliando a instituição de prazo para a disponibilização dos pareceres políticos. O presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, de acordo com o artigo 48, parágrafo único da Lei Orgânica, faz saber que o plenário aprovou e ele resolve. Artigo 1º. Altera o inciso 9 do artigo 36B, o 8º do 69, e cria o artigo 88A na resolução 11/2013 com o seguinte texto. Artigo 36B, inciso 9º, coordenar a alimentação do Sistema de Processo Legislativo Eletrônico Legiscan com o trâmite e pareceres técnicos relativos a comissões de mérito no prazo mínimo de 24 horas antes de sua discussão,
salvo dispensa do relator. Coordenar a alimentação do sistema do processo legislativo eletrônico, Legiscan, com o trâmite e pareceres técnicos relativo à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, no prazo mínimo de 24 horas antes da sua discussão, salvo dispensa do relator. As comissões, quando na disponibilização do parecer técnico não respeitarem o prazo mínimo de disponibilização via sistema Legiscan, prejudicarão sua análise naquela reunião, vedando-se a convocação de reuniões extraordinárias para deliberação do respectivo parecer na mesma data. Altera o inciso, artigo 2º, altera o inciso 6º, que trata das atribuições do chefe de gabinete, e 14, que trata das atribuições de assessor parlamentar de apoios técnicos, ambos do anexo único da Resolução 30/2015, com o seguinte texto: chefe de gabinete, atribuições: coordenar a tramitação dos documentos e processos de interesse do vereador, realizar a inclusão dos pareceres do vereador quando relator de projeto no sistema de processo legislativo eletrônico Legiscan, no prazo mínimo de 3 horas antes de sua discussão, sob pena de, em caso de descumprimento, prejudicar a votação na mesma data. Cargo: assessor parlamentar de apoio técnico. Atribuições: elaborar minutas de matérias legislativas, tais como indicações, moções, pedidos de informação, requerimentos, recursos, emendas, pareceres, projetos de lei, mantendo o vereador informado sobre os encaminhamentos, bem como realizar a inclusão dos pareceres do vereador, quando o relator do projeto, o sistema de processo legislativo Legiscan, no prazo mínimo de 3 horas antes de sua discussão, sob pena de, em caso de descumprimento, prejudicar sua votação na mesma data. Artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete Parlamentar, 14 de junho de 2020, vereador Ninfo Kenny. Então, senhores, em síntese, o projeto é para que os consultores técnicos disponibilizem no sistema Legiscan, no prazo de 24 horas, seus pareceres técnicos, salvo dispensa do relator, e os assessores parlamentares disponibilizem no sistema Legiscan, com antecedência mínima de 3 horas, os pareceres do relator, para que possam ser analisados pelos vereadores. Em suma, é isso, senhores vereadores, senhor presidente. Não sei se algum vereador quer. Com a palavra, o proponente, o vereador Ninfo. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Mais uma vez, esse substitutivo global é de minha autoria e foi elaborado pela minha equipe, por sugestão de alguns servidores da casa, que também sentem a dificuldade e o prejuízo ao processo legislativo, com o curto ou até mesmo inexistente tempo para a disponibilização de pareceres e análise dos parlamentares e sua assessoria. O projeto principal previa um prazo de 24 horas para que os pareceres técnicos sejam disponibilizados no sistema. Tempo este mínimo necessário para que o relator possa analisar se seguirá o técnico ou não, e também para que todos os parlamentares tenham acesso à perspectiva técnica. O substitutivo apresentou também um prazo para a disponibilização dos pareceres políticos. Estes deverão ser incluídos no sistema num prazo de até 3 horas antes da sua discussão, como já será o parecer do relator. 3 horas seria um tempo mínimo para que nossa assessoria possa estudar o projeto, os pareceres e nos orientarem sobre qual posicionamento adotar. Eis o que propõe o substitutivo, uma forma de prezar o processo legislativo que, por vezes, é esquecido. Os projetos são aprovados, não raras vezes, em questão de minutos, e perdoem, é preciso algum tempo mínimo para que possamos estar verdadeiramente cientes do que está sendo apreciado. Era essa a consideração que eu queria colocar ao assunto, já assim como a doutora Daniela também explicou muito bem, que é a preocupação.
principalmente dos servidores da casa, que ficam pressionados para poder dar um parecer que muitas vezes não lhes dá tempo suficiente. Essa é a consideração e pediria aos colegas vereadores que avaliassem bem esse projeto para que nós possamos dar celeridade ao processo. Muito obrigado a todos. Ok, continua a discussão. Vereador Maurício. Presidente, senhoras e senhores vereadores, o que eu vou falar, eu gostaria que vocês escutassem, não como uma forma de oposição, situação ou de lados, mas com isenção. Porque esta é a grande contribuição que nós deveremos dar para a próxima legislatura, independente se nós estivermos lá ou não, se nós estivermos da base ou não, porque isso é um processo político, é eleitoral. Nós não sabemos, não temos bolinha de cristal. Então, é a contribuição da modificação que nós fazemos. E quando o senhor fala sobre estas situações, isso foi colocado no regimento interno, a oportunidade de trazer ao plenário sem pareceres, porque nós sabemos os lados. Quando a gente está de um lado é uma coisa, quando está do outro lado é outra coisa. Então, a gente faz sempre o que interessa mais para nós, porque parece ser o mais correto. Quando a gente está na situação, a gente segura, quando tem a maioria, pode segurar projetos de oposição, porque não interessa por alguma mudança que possa vir a ter, atrapalhar o executivo ou atrapalhar mesmo os vereadores. Então, essa oportunidade de trazer projetos direto para o plenário, sem discussão, é dar oportunidade à minoria, aqueles que não têm o poder de comando, fazer um projeto para discussão, passando pelos pareceres técnicos. E isso a gente já fez algumas vezes. Quando interessa, por um lado, o parecer sai muito rapidamente. Quando interessa a um governo, claro, se une porque tem a maioria e faz rapidamente. Agora, quem não tem esta oportunidade, não tem isso. E a outra situação é essa organização para a Câmara de Vereadores, que há muito tempo nós precisamos fazer. Isso teria que ser matéria até de projeto de resolução da mesa, para organizar as comissões técnicas. Porque, veja bem, muitas vezes eu participo, vai para o debate uma matéria que o próprio relator, que está relatando ali, não conhece, porque ele segue o parecer jurídico. Agora, quando não tem parecer jurídico, ou quando tiver e ele não concordar, ele tem um tempo de 24 horas, ou o gabinete dele, a assessoria dele, que deve ter lá na assessoria, sim, um advogado, alguém que conheça de leis, né, para poder dar uma ajuda em exarar o seu parecer ou a sua opinião. E isso não está acontecendo. Muitos vereadores não conhecem a matéria que estão relatando e não tiveram, eles só dizem, vamos acompanhar o parecer jurídico. E daí não adianta só o parecer jurídico, nós temos que fazer acontecer. Aliás, em algumas câmaras do Brasil, o próprio relator, quando é lido o parecer no plenário do projeto, ele faz a defesa do seu parecer. Se é contrário ou favorável, ele vai lá, ele diz para os outros vereadores o que é a direção, o que ele está pensando, o que a Câmara estaria pensando para aprovar ou não o projeto. Então, eu quero sim, vereador Ninfo, apoiar. Infelizmente, essa sua matéria ela não foi debatida como deveria ser na Comissão de Legislação e Justiça, porque se ela tivesse, teríamos a participação de mais vereadores, inclusive ampliando este debate e incluindo mais situações que nós podemos melhorar o regimento interno da Câmara de Vereadores, também as comissões técnicas e, principalmente, embasar o nosso plenário na hora da votação, para saber o que a gente está votando. Porque é verdadeiro. Quer ver, ano que vem, no início de uma nova legislatura, vereadores novos que vão entrar, eles desconhecem totalmente a Câmara, porque muitos deles nunca vieram na Câmara de Vereadores, nunca acompanharam uma comissão, uma sessão da Câmara de Vereadores. Não sabem nada. E alguém tem que ajudar eles a fazer esse trabalho, a conhecer muito mais rapidamente. Eu, sinceramente, isso é qualquer vereador
que entrou, eles, quando me procuraram, eu sempre ajudei pelo meu conhecimento, pelo tempo que eu estou na Câmara de Vereadores. Então, parabéns, vereador Ninfo, parabéns quem lhe deu essas informações, porque isso aí é a grande ajuda que nós vamos dar para a próxima legislatura. Muito obrigado. Continue a discussão. Continue a discussão. Colegas vereadores, deixa eu só dar uma contribuída aqui, se assim o plenário concordar. O substitutivo global, ele também não foi apreciado pela Comissão de Legislação, tá? Existe uma parte de vereador que não, pelo que eu estou entendendo aqui no plenário, que não quer votar o projeto porque não tem o parecer, que essa também é minha opinião, tá? Essa é a minha opinião também. E uma parte de vereador que quer votar o projeto sem parecer, sem conhecimento nenhum das comissões, principalmente dos técnicos. A sugestão do Cláudio Aragão, eu só vou pedir, para que não há erro, né, passar a presidência um pouquinho para a vereadora Ana, só para ver se eu consigo fazer um entendimento aqui. Não vou me alongar também, vereadora Ana. A senhora pode assumir a presidência? Pois não. Eu ia só explicar... Assuma a presidência. Eu quero E falar com a palavra o vereador Cláudio Aragão. Falar como parlamentar e não como presidente. Então, a sugestão minha é que a gente possa descer esse projeto na Comissão de Legislação e ele possa vir ao plenário com o parecer do jurídico, tá? Então, eu queria fazer um requerimento, por mais que vocês digam, mas já foi, não deram parecer e tal, porque não deu tempo. E que ele não viesse ao plenário sem parecer, tá? E aí eu peço ao vereador Richard, se o plenário acatar, o vereador Richard possa também colocar em discussão lá na comissão, assim que der, assim que for possível, né? Claro, é o presidente das comissões, não é o Cláudio Aragão que toca, né? Então, que o jurídico pudesse se manifestar para a gente votar com segurança. Eu sou sincero a dizer para vocês, eu não tenho segurança de votar projeto que não tenha parecer, tá? E esse aqui não tem parecer nenhum, tá? O projeto pode ser bom, pode ter mérito, pode ter legalidade, mas ele não tem nenhum parecer. Então, eu tenho muita dificuldade. A sugestão minha é um requerimento, tá? Se os vereadores concordar, que ele possa ir à Comissão de Legislação, o plenário tem que autorizar, e principalmente no substitutivo, ter um parecer favorável ou um parecer contrário. Essa é a minha sugestão de encaminhamento. Me parece que o projeto é bom, me parece que o substitutivo é bom. Porém, eu, Cláudio Aragão, quanto parlamentar, tenho muita dificuldade de votar projeto com parecer. Teve um projeto que a gente votou com parecer, derrubamos o parecer contrário aqui, e ele discute até hoje na Justiça da primeira legislatura, que foi o projeto das calçadas, né? Não teve ainda desfecho no Tribunal de Justiça. Era isso, senhora presidente. Pois não. Devolvo a mesa, então, ao vereador Cláudio Aragão, assumindo a presidência. Então, eu vou colocar em deliberação o meu requerimento, tá? Se os vereadores concordarem, e aí o vereador Ninfo antes. Pode falar, vereador. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, o nosso propósito era nunca trazer um projeto sem parecer. O objetivo nosso agora é fazer com que esse projeto realmente andasse, haja vista que ele está parado faz bastante tempo. Mas, para todos os efeitos, eu acredito que seu requerimento é inteligente, é uma decisão salomônica, e eu cumprimento por isso, senhor presidente. Se nós pudéssemos ter agido também em relação àqueles projetos que nós sugerimos para a formação de técnicos na casa, com formação superior, teria sido também uma boa opção, mas é passado, não tem importância. Eu parabenizo o senhor presidente pela sua atitude salomônica, que realmente vai fazer esse projeto voltar à base, ter o parecer, e aí sim podemos votar conscientemente, com toda a certeza, senhor presidente. Muito obrigado pela sua atenção. Ok. Em discussão, requerimento, vereador Facchini. Vereador Facchini, quer falar? O vereador Facchini. Bastante breve, quero saudar ao senhor presidente, aos colegas vereadores, e trazer aqui uma discussão para que a gente possa verdadeiramente contribuir, né, com as futuras legislações, assim como legislaturas, né, assim como o vereador Maurício aqui já verbalizou. Agora, senhor presidente, é importante que, eu penso também e concordo que
esse seu requerimento, esse seu encaminhamento, ele é pertinente, ele é inteligente, ele traz maior segurança, mas que também fique aqui estabelecido um prazo, né, para que esse projeto possa voltar ao plenário e que possamos votá-lo, então, com maior segurança, na certeza, né, da importância desse projeto apresentado pelo vereador Ninfo. Quando eu coloco prazo, pode parecer um detalhe, mas é importante para que a gente, né, crie também essa prática, porque é fato, tem vários projetos de vereadores que eles ficam e a gente acaba não tendo a condição de, né, de votá-los, de apreciá-los, e, claro, que com isso contribuindo ainda mais com a nossa cidade. Então, a minha única indagação, senhor presidente, é que Vossa Excelência estabeleça um prazo, né, para que a Comissão de Legislação possa apresentar o parecer e a gente possa, então, votá-lo em plenário. É isso, senhor presidente. Então, eu vou colocar em discussão o requerimento primeiro, daí a gente pode debater, tá? Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação os vereadores que concordam, faça sinal positivo. Está aprovado o requerimento, segue conforme o regimento interno. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para o parecer. Ah, tá. Ok. Agora, em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária, número 213, 2017, de autoria do vereador Fernando Krellig. A obesidade e o sobrepeso de criança no município de Joinville e da outras providências. Vou pedir, esse aqui precisa ler o parecer, tá, colegas vereadores? O vereador Liu que possa fazer a leitura dos pareceres. Vereador Liu, antes do senhor falar, eu vou passar a presidência. A vereadora Ana não está aqui. Então tá bom. Pode ler, vereador. Pode ler. Parecer político número 04/2020. Lei ordinária do 231/2017. Análise do projeto de lei 213, de autoria do vereador, então vereador Fernando Krellig, né, MDB, que institui a política de combate à obesidade e ao sobrepeso das crianças no município de Joinville e de outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela rejeição do projeto, conforme o parecer 373/2018. Da mesma forma, no mérito, a Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social manifestou-se pela rejeição, conforme o parecer 19/2019. Agora vem a proposição a ser analisada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, nos lindes de competência atribuída pelo Regimento Interno, resolução do dia 16 de dezembro de 2011, relatório. O exame. O projeto em análise intenta instituir a política de combate à obesidade e ao sobrepeso de crianças no município de Joinville e de outras providências. A obesidade já é considerada uma epidemia mundial, independente da condição econômica e social. Risco aumentado de mortalidade e morbidade associada à obesidade tem sido alvo de muitos estudos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a obesidade cresceu 60% da população em 10 anos. Já de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima cerca de 2,8 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da obesidade ou por doença dela decorrente. Os principais fatores envolvidos no desenvolvimento da obesidade têm sido relacionados com os fatores ambientais, como ingestão alimentar inadequada, redução de gastos calóricos diário, e estabelece que nas últimas décadas duplicou a incidência de obesidade entre as crianças e adolescentes. A finalidade do projeto de lei é implementar ações eficazes para a redução do peso e combate à obesidade infantil. A obesidade é mais do que um problema com aparência, é um perigo para a saúde. A proposição foi distribuída para tramitar nas duas comissões de mérito, na Comissão de Saúde e na Comissão de Educação. Ao analisar o projeto, recebe a presença de certa discrepância entre a emenda de redação do artigo 1º, que delineia o objeto do projeto, enquanto a emenda se refere à instituição
de uma política de combate à obesidade e ao sobrepeso de crianças no município de Joinville. Em sentido genérico, apresenta-se um alcance muito mais abrangente. O artigo 1º restringe o alcance do projeto público atendido pela rede municipal de ensino, com a finalidade de implementar ações eficazes na redução do peso e combate à obesidade infantil na rede pública do município de Joinville. Aliás, esse motivo para a tramitação da Comissão de Educação, juntamente com o dispositivos do artigo 3, que define as atribuições aos educadores físicos da rede municipal. Não fosse a delimitação ao público do artigo 1º e as atribuições do artigo 3º, a matéria seria plenamente de competência exclusiva da Comissão de Saúde, visto que o projeto é essencialmente de política saúde no ambiente escolar. Nesta perspectiva, para não repisar os fundamentos da rejeição da matéria nas demais comissões, em que os projetos tramitou, acrescentou-se apenas mais alguns argumentos no âmbito de políticas públicas educacionais. O primeiro argumento a ser colocado em questão é a saúde de modo geral, quanto à alimentação saudável e de modo particular, já tratado transversalmente nos currículos da rede municipal de Joinville. Nesse terreno, inclusive com ações intersectoriais de apoio, no meu caso do Programa de Saúde da Escola, política intersetorial de saúde e de educação, instituído em 2007 pelo Ministério da Saúde, que trata de política de saúde e educação voltadas às crianças, adolescentes, jovens, adultos, e educação pública brasileira, que se une para promover a saúde e a educação integral. Este programa tem sido mencionado reiteradamente nos pareceres do Conselho Municipal de Educação. Por último, e não menos importante, cabe destacar as diretrizes da alimentação escolar trazidas no artigo 2 da Lei Federal 11.947, de 16 de julho de 2009. Artigos são diretrizes de alimentação escolar. O emprego da alimentação saudável e adequada compreende no uso de alimentos variados, seguros, que respeitam a cultura e a tradição de hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos escolar, em conformidade com a sua faixa etária e estado de saúde, inclusive os que necessitam de atenção específica. A inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema de alimentação, introdução e desenvolvimento da prática de saudáveis de vida, na perspectiva de segurança alimentar e nutricional. A universidade do atendimento dos alunos matriculados na rede pública municipal da educação básica, a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, para garantir uma oferta de alimentação escolar saudável e adequada. O apoio ao desenvolvimento sustentável, os incentivos para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados produzidos em âmbito e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais, priorizando comunidades tradicionais, indígenas e remanescentes de quilombos. Igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre a idade e as condições de saúde dos alunos que necessitam de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social. Assim sendo, seja pelas ações e iniciativas já existentes ou pela rede escolar do município, seja pelas políticas públicas intersetoriais já estabelecidos na ação integrada entre saúde e educação, considera-se que o projeto ora analisado já está substancialmente contemplado em outras legislações e programas governamentais, sendo desnecessária a sua aprovação. Isso posto, quanto ao mérito, o parecer é pela rejeição do projeto em análise. Joinville, 17 de março, o relator foi o vereador Rodrigo Facchini. Parecer da comissão, os demais membros, vereadores Roque Matei, MDB, e vereador Pelé, MDB. Este foi o relator, esse foi o parecer, senhor presidente. Um dos pareceres. Agora tem um parecer contrário da saúde, é para ler também? Dani. Abre para mim, deixa ele ler, então. Só um minutinho, vereador Lio, só um minutinho. Abre lá o microfone do Lio. Só um pouquinho. Isso, vereador Lio, tem que ler o da saúde também. Vereador Lio, antes, porém, abre o jogo. Antes, porém, vou passar a presidência para a vereadora Ana Rita, vereadora Ana. Preciso
Preciso sair um pouquinho aqui da plataforma, tá? Pois não, vereador, assumindo a presidência. Quem vai Então, fazer a vereador leitura, Lima. então, vereador Vereador Lima. Wilson, né? É. Pois não, vereador, pode fazer a leitura. Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência Social, parecer político de 19/2019. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinário número 203/2017, autor do vereador Fernando Crella, MDB, então vereador, que institui a política de combate à obesidade ou sobrepeso nas crianças do município de Joinville e outras providências. Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela rejeição do projeto, mediante o parecer 373/2018. Entretanto, em sessão ordinária do dia 14 de novembro de 2018, o plenário votou pela rejeição do referido parecer, retomando a proposição pela tramitação da Comissão de Mérito, no memorando número 151. E análise. O presente proposição visa instituir uma política de combate à obesidade e ao sobrepeso no município de Joinville, tendo como principal cenário de ação a rede municipal de ensino, conforme apontado na justificativa das folhas 4. Observou que as principais ações estão relacionadas a garantir o direito humano e alimentação adequada, desde o estímulo ao aleitamento materno, a promoção de campanhas sobre alimentação adequada, até a regulação da publicidade de produtos alimentares destinados ao público infantil. Ressalta-se a nobre iniciativa do parlamentar, uma vez que a obesidade é reconhecida como um problema social e que transcende a saúde pública, devendo ser analisado sob a luz do contexto das práticas individuais e, sobretudo, das transformações que contribuem para a formação de ambientes obesogênicos. Ademais, destaca-se a relevância do espaço escolar para o enfrentamento do sobrepeso e da obesidade infantil. É importante registrar que cabe à Comissão de Saúde e Assistência à Previdência Social contribuir sobre a análise do prisma de mérito, pautado nos aspectos de necessidade, oportunidade, conveniência e interesse público. Não se apreciam, nesse momento, as formalidades jurídicas da admissibilidade, da legalidade, no sentido amplo, uma vez que, regimentalmente, compete a outra comissão. Assim, reconhecendo-se as consequências sociais e econômicas trazidas à sociedade, a obesidade e o sobrepeso infantil têm sido um objeto político de políticas públicas do governo brasileiro, seja por meio do SUS ou pela Política Nacional de Alimentação e Nutrição, seja por meio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ou de outras políticas de programas constituídos de forma intersetorial. Em termos de propostas intersetoriais para o ambiente escolar, destaque-se o Programa de Saúde na Escola e a portaria interministerial do dia 8 de maio de 2006, que institui as diretrizes que a promoção de alimentação saudável nas escolas de educação infantil, fundamental ao nível médio das redes públicas e privadas do âmbito nacional. Ambas envolvem o Ministério da Educação e de Saúde. Quanto à portaria interministerial 1055, de 25 de abril de 2017, redefiniu as regras e os critérios para a adesão do programa dos estados, do Distrito Federal, aos municípios e dispõe sobre os respectivos incentivos financeiros para o custeio de ações. Na norma também foram estabelecidos os objetos de programas, quais sejam promover a saúde, cultura, paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação. Contribuir para a construção de um sistema de atenção social com foco na promoção da cidadania e direitos humanos. Fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e de saúde nos 3 níveis de governo. Para a integração e a articulação permanente entre as políticas de ações de educação e de saúde, com participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e educação básica. Esta portaria, 2010, 2006, se direciona mais especificamente à alimentação e sua relação com o perfil epidemiológico dos educandos. A norma defende a alimentação como um ato social inserido no contexto cultural, não se reduzindo a questões puramente nutricionais. Define eixos prioritários a serem seguidos,
Reconhece o ambiente escolar como importante instituição social, propicia a formação de hábitos saudáveis e a construção da cidadania. Além disso, apoia a função pedagógica que a alimentação deve ter, inserida sobretudo no contexto curricular. Para alcançar uma alimentação saudável no ambiente escolar, deve-se implementar as seguintes ações: restringir a oferta e a venda de alimentos com alto teor de gordura saturada, gordura trans, açúcar livre e sal, desenvolver opções de alimentos e refeições saudáveis na escola, aumentar a oferta e promover o consumo de frutas, legumes com verduras, desenvolver um programa contínuo de promoção de hábitos alimentares saudáveis, incorporar em tema alimentar saudável no projeto político-pedagógico da escola. Cabe apontar ainda outros instrumentos adotados, dentre eles a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, a qual igualmente apresenta princípios, objetivos e ações a serem seguidos com o intuito de promover as práticas alimentares saudáveis e de atividade física. Não obstante, compreende-se como suficientes os extratos acima retratados. Ademais, dia 23 de outubro de 2019, a Comissão de Saúde, Assistência Social e Previdência Social discutiu o projeto em análise em conjunto com a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia e Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o município já possui programas voltados à prevenção da obesidade infantil. Um desses programas é o Saúde na Escola, aderido por 100% das escolas municipais e 9% nas escolas estaduais, 15%. Sendo abordado nesse programa temas como alimentação saudável, prevenção à obesidade infantil, as práticas corporais, atividades físicas e lazer nas escolas. Ainda, em 2019, a Secretaria Municipal de Saúde aderiu ao programa Crescer Saudável e, como objetivo, contribuir com a prevenção do controle da obesidade infantil. No mais, o município possui em vigor o Plano Municipal de Segurança Alimentar Nutricional, Lei 7.306, 24 de outubro de 2012, Decreto 24.820, 11 de julho de 2015, que trata de ações intersetoriais com a Secretaria de Saúde, Assistência Social e Educação sobre a questão de alimentação como um todo. A Secretaria Municipal de Educação corroborou as informações passadas pela Secretaria Municipal de Saúde, informando que durante o ano diversos atos de sentido de prevenir a obesidade infantil são realizadas em conjunto com as secretarias. Desse feito, julga-se que, ainda que munido de interesse social, a proposição em questão não apresenta o aspecto de necessidade, haja visto que o tema central, bem como seus objetivos, já estão contemplados em outros instrumentos normativos capazes de que produzam os mesmos efeitos. Ou seja, não é necessário a lei municipal sobre a matéria, uma vez que ela já está disciplinada, estabelecendo-se a possibilidade de adesão por parte do gestor municipal. O que deve se buscar é garantir o cumprimento de todas as suas atribuições anteriormente mencionadas. Conclusão. Com base em breve, a argumentação acima descrita, quanto ao mérito, o parecer é pela rejeição do projeto em análise. Gabinete parlamentar, vereador Adilson Girardi. Compreende também Maurício Soares, o senhor presidente, e o secretário Maurício Peixeira. Senhora presidente, está lido o relatório, parecer contrário desta comissão. E a comissão temos aqui o parecer contrário quanto ao mérito. Se prossigo a leitura. Pode fazer a leitura então, por favor, vereador. À frente. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência. Relatório. Em análise ao projeto de lei número 77. Vereador. Esse o senhor já leu? Então está repetido aqui. É. Então vamos ao último. Eu estou lendo conforme chegou aqui no... Vamos para o último. O que o senhor tem mais aí? Que foi mandado. Vamos ver aqui. Parecer contrário da Comissão de Saúde já foi, né? Saúde e Assistência Social. Isso, o senhor já leu os dois, ok? Então já foi tudo. Obrigado, vereadora Ana. Pois não, volta a presidência ao senhor vereador. Obrigado, vereador Liu.
Nesse caso, conforme o artigo 59 do Regimento Interno, o projeto receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões pelos quais tramitar, será tido como rejeitado, salvo o recurso de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores da proposta no prazo de 10 dias úteis a contar com a leitura dos pareceres em plenário. Aguarda-se o prazo regimental, não sendo proposto recurso previsto no artigo 59 do Regimento Interno, remeta-se ao arquivo. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, o projeto de lei ordinária 77/2018, de autoria do vereador Fernando Krellig, do MDB, que institui e inclui no calendário datas de eventos municipais, Festa do Trabalhador. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres contrários. Vereador Wilson Corrêa. Senhor presidente, a dúvida é a seguinte: já foram lidos? Deixa eu só ver aqui. Esse projeto é o 77. Quem que eu leio daqui, Dani? Com relação a 77, não, o que eu recebi aqui... 43. Então, eu não recebi ainda, só tem aqui o 19, que diz respeito ao relatório do vereador Adilson Girardi, que é o projeto do então vereador Fernando Krellig. É este? Projeto de lei número 213, de autoria do então vereador Agora é Fernando. o 77. O senhor tem aí o 77? Pedi para a doutora Daniele me mandar aqui via WhatsApp. Daqui que eu leio, então. Diz para a doutora Daniele mandar aqui pelo meu... Ok. Aqui eu não recebi o 77 ainda. O terceiro projeto seu aí que está aí. Terceiro. Vamos ver. Terceiro. 1, 2, 3. Vou abrir aqui. Parecer contrário, número 9. Da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Ciência. 77, sim. Ler. Isso. Este aí. Ok. Tem muita coisa aqui. Em análise do projeto número 77, da autoria do vereador Fernando Krellig, que inclui no calendário de datas e eventos do município a Festa do Trabalhador, né? Preliminarmente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação se manifestou pela aprovação do projeto conforme parecer número 10/2020. Agora, vem a proposição para ser analisada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, nos limites da competência atribuída pelo Regimento Interno. É o relatório, exame. O projeto em análise intenta instituir e incluir no calendário de datas e eventos do município a Festa do Trabalhador, com justificativa ao projeto vereador proponente com alguns fundamentos. 1º de maio é Dia do Trabalhador, data que tem origem na primeira manifestação de 500 mil trabalhadores nas ruas de Chicago, uma greve geral, todas nos Estados Unidos, em 1886. 3 anos depois, 1891, o Congresso Operário Internacional convocou em França uma manifestação anual em homenagem às lutas sindicais de Chicago. A primeira acabou com 10 mortos em consequência da intervenção policial. Foram os fatos históricos que transformaram o dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Em 1886, os trabalhadores jamais pensaram em exigir seus direitos, apenas trabalhavam. A Festa do Trabalhador é um evento festivo e gastronômico que visa comemorar o Dia do Trabalhador, que ocorre no dia 1º de maio no município. Desde a abertura até o encerramento das comemorações de 1º de maio, o palco da Festa do Trabalhador recebe muitos músicos que animam o feriado de quem quer se divertir. O corpo jurídico desta Casa de Leis, em sua análise, considerou que o projeto de lei tem como objetivo a instituição da data, um evento comemorativo que for seguido pelo relator de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e, por conseguinte, aplicou o entendimento reiterado pelo artigo 11 da Lei Complementar 417/2014. Ao longo do tempo, a Consultoria das Políticas Públicas, no que diz respeito à análise de mérito,
temos consolidado o entendimento da necessidade de diferenciação entre as matérias que tratam de instituição de datas comemorativas e as matérias que tratam de instituições de eventos oficiais. Nesse sentido, por mais banal que possa parecer, a distinção entre a data comemorativa e evento oficial é um tema na qual a municipalidade deverá se defrontar a fim de não gerar falsas expectativas aos concidadãos sobre o efeito prático de uma lei que verse sobre tais matérias e também para afastar vícios no que tange à iniciativa e à viabilidade dos eventos diante da capacidade financeira para a sua realização. No caso, o projeto ora analisado não se faz necessário entrar na minúcia destas distinções, isso porque, e no bastante, boa intenção do vereador proponente, o evento Festa do Trabalhador, que eu mesmo pretenda instituir por intermédio do presente projeto de lei. Já consta no calendário de datas e eventos oficiais do município, que já pode ser facilmente encontrado no site da Prefeitura, na rede de computadores. A Festa do Trabalhador é um evento oficial realizado há anos pela Prefeitura de Joinville, no 1º de maio. As últimas edições têm sido na Expoville, em parceria com a Rico Record, oferecendo aos participantes serviços de área de lazer, direitos ao consumidor, emprego, saúde, shows, espetáculos, culturas, dentre outras atividades. De fato, em última análise, a proposição pretende instituir por meio de lei, já está instituída em pleno funcionamento, na 18ª edição da Festa do Trabalhador, sido realizada em 2019, sendo que o corrente ano somente não foi realizada em virtude da pandemia, já que demonstra em plena desnecessidade da proposição, em que nada alterará no que já está posto. Por outro lado, cabe destacar que a persistida tendência corremos o risco de aprovarmos uma série de leis inócuas que redundarão em mera estatística legislativa, sem qualquer efeito prático na vida dos joinvilenses, uma vez que os eventos não necessitam de ser instituídos por lei. Eventos precisam ser realizados. Conclusão, isto quanto ao mérito, a parecer é pela rejeição do projeto em análise. Ok, senhor presidente? Ok, muito obrigado, vereador Lio. Conforme o artigo 59 do Regimento Interno, projeto que receber parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões pelas quais tramitar será tido como rejeitado, salvo recurso de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores, ser proposto no prazo de 10 dias úteis a contar com a leitura dos pareceres em plenário. Aguarda-se o prazo regimental, não sendo proposto o recurso previsto no artigo 59 do Regimento Interno, remeta-se ao arquivo. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 43/2019, de autoria do vereador Luiz Correia, que institui o mês de abril marrom, mês da prevenção e combate à cegueira no município de Joinville e da outras providências. Nesse caso, vou pedir um requerimento ao vereador Adilson Girardi para pedir a dispensa, vereador. Senhor vereador, eu venho requerer aqui a dispensa da leitura dos pareceres, haja vista que o projeto foi amplamente discutido nas comissões. Ok, em discussão, o requerimento do vereador Adilson. Não havendo em votação. Os vereadores concordam, por favor? Vereador Iracema, isto, vereador Jaime, o senhor me ouve? Isto, está aprovado por unanimidade. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, os vereadores concordam. Sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Aprovado o parecer contrário. Aprovado o parecer contrário.
som deixa aberto. Só deu uma questão aqui. Mas eu li isso aqui, né? Aí foi dispensado, daí o senhor colocou em discussão para ser contrário? Pois é, não coloquei. Colegas vereadores, preciso me redimir aqui de um erro, tá? É que esse parecer ele é contrário, tá? Todos votaram, acho que porque eu li ali em cima, mas eu não coloquei assim, ó. Em discussão, agora nós vamos voltar à votação. Esse negócio remoto aqui não é tão fácil, não, né? Em discussão, parecer contrário. Da Comissão de Legislação somente, tá? Não havendo em votação, quem for favorável, faça sinal positivo. Faça sinal positivo. Está aprovado o parecer contrário. Rejeitado o projeto será arquivado. Rejeitado o parecer. O projeto com parecer contrário será aprovado o parecer contrário. O projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 182/2019, de autoria do vereador Adilson Girardi, do MDB, que dispõe a prioridade na pavimentação das vias públicas onde se localiza equipamento público comunitário no município de Joinville. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nesse caso, também pode pedir a dispensa. Caminhamento regimental, vereador Pelé. Pedir a dispensa da leitura dos pareceres, vereador. Cadê o Pelé? Peraí. Agora sim. Quero pedir a dispensa da leitura, vereador, porque esses projetos foram amplamente discutidos nas comissões, então pedir a dispensa da leitura do projeto. Ok. Em discussão, o requerimento do vereador Pelé. Não havendo votação, os vereadores concordam. Faça sinal positivo. Está aprovado o requerimento. Está aprovado o requerimento. Agora, em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação parecer, quem for favorável, faça sinal positivo. Ok. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária 3/2020, de autoria do vereador Richard Harris, do MDB, que reconhece a utilidade pública municipal, a Associação Amar e Servir. Nesse caso, caminhamento regimental à vereadora Iracema, para pedir a leitura obrigatória. Não, vereadora, é a leitura obrigatória, tá? Vereador Lilson, o projeto 3/2020. É o último parecer lá seu. Pode falar, vereador. Ok? Vamos abrir aqui. Parecer 16/2020, em análise ao projeto de lei ordinária número 3/2020, de autoria do vereador Richard Harrison, do MDB, que reconhece a utilidade pública municipal a Associação Amar e Servir. Análise. O projeto de lei em análise intenta conferir o reconhecimento da utilidade pública municipal à Associação Amar e Servir sobre este assunto. A lei municipal número 10/86, 19 de outubro de 1970, estabelece critérios para reconhecimento de utilidade pública municipal, conforme os projetos que abarcam o pedido de reconhecimento de utilidade pública deverão ser instruídos com alguns documentos, entre eles. Os projetos que aludem a este artigo deverão ser instruídos com a seguinte documentação: prova que comprovadamente, mediante a apresentação do relatório substanciado dos trabalhos desenvolvidos no prazo que trata a linha, promove a filantropia de áreas de educação ou atividades científicas, culturais, artísticas, assistenciais, esportivas e ambientais, predominantemente de caráter geral e indiscriminado. Via de regra, a análise de mérito é feita sobre análise
3 documentos essenciais que fornecem informações de extrema relevância: comprovante de inscrição e situação de cadastral, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, emitido pela Receita Federal, onde pode ser averiguada a atividade econômica principal e a identidade, bem como a natureza jurídica. E estatuto social da entidade, onde pode ser encontrado de forma detalhada, além de elementos anteriores, de modo preciso, o cumprimento do objeto social da sociedade, seus objetivos, serviços desenvolvidos, suas atividades e atribuições, relatório circunstanciado dos trabalhos desenvolvidos no prazo previsto na linha, na qual seja de 12 meses, e por intermédio de análise de 3 documentos que consegue concluir as atividades realizadas são coerentes com a natureza jurídica e o objeto social para a qual a entidade foi constituída, e se tais atividades são suficientes enquanto requisitos de interesse público para que a entidade faça jus ao reconhecimento de utilidade pública municipal. Deste modo, ao analisarmos o comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, verificamos que a entidade tem como descrição de atividade principal atividades associativas não especificadas anteriormente, atividade econômica secundária, atividades de rádio, atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, serviços de assistência social sem alojamento, atividades de organizações religiosas ou filosóficas. Por sua vez, ao Estatuto Social, observa-se que a associação tem por finalidade promoção de assistência social, inclusão social das camadas menos favorecidas da sociedade, com programas que visem melhoria da qualidade de vida, ações que visem a promoção da segurança alimentar, nutricional da população de baixa renda, especificamente aquelas que se encontram abaixo da linha da pobreza, programas de caráter filantrópico e beneficente de natureza educacional, cultural, assistencial, tais como casa de recuperação, dependentes químicos, amparo da velhice, gestantes, enfermos, crianças carcerárias e ex-presidiários, adolescentes, famílias e a pobreza de todos os atendentes sem distinção de classe, raça, sexo, nacionalidade ou religião. Outras atividades compatíveis com a finalidade da entidade, transmissão de conteúdo religioso via rádio FM, culto religioso com finalidade de adoração. Ao que parece, as finalidades discriminadas no Estatuto Social da entidade são compatíveis com aquelas informadas no seu CNPJ. Contudo, passemos agora à análise de relatório de atividades, da qual deve demonstrar de forma pormenorizada quais atividades efetivamente desenvolvidas pela entidade, pelo período mínimo que determina a lei de 1970, na qual seja 12 meses anteriores ao pedido. No relatório das atividades anexado ao projeto constam as seguintes atividades: participação em cursos, conferências, assembleias, palestras, data não informada, encontro geral Assembleia de Deus em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 2014. Participação em congresso em Balneário Camboriú, 1/5/2016. Congresso em Itajaí, 2017. Conferência em Barueri, 2017. Curso em São Paulo, 2017. Celebrações, comunhões periódicas, data não informada. Vários cursos. Curso de missiologia, casados para sempre, homem ao máximo, mulher única, data não informada. Curso de canto e instrumentos, data não informada. Trabalho assistencial, todas as semanas com crianças, mães carentes, data não informada. Doação de roupas, alimentos, transporte, data não informada. Confraternização, Dia das Crianças, Natal, data não informada. Pois bem, nos oito primeiros itens listados, nota-se rapidamente que se trata de atividades de cunho estritamente religioso. Ademais, salienta-se que todas essas atividades foram realizadas em período anterior ao termo delimitado pelo legislador municipal, 12 meses anterior ao pedido, o qual foi em 4 de dezembro de 2019. O fato é que a Constituição Federal veda a União, os estados e os municípios estabelecerem culto religioso ou igrejas subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes. Relações de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público. Nesse sentido, o pré-julgado de 0748 do Tribunal de Contas de Santa Catarina determina colaboração financeira dos entes de federação com a organização religiosa mediante subvenção social, auxílio de qualquer outra assistência, somente será lícita ser endereçada a atividades de projetos ou serviços de interesse público e de cunho social.
como atuação nos setores educacional, assistencial e hospitalar. Ou seja, que a entidade que pleiteia o reconhecimento público seja de caráter religioso, há espaço para a declaração de utilidade pública e para a destinação de verbas públicas, desde que, imprescindivelmente, as atividades desenvolvidas e oferecidas à população estejam imbuídas de interesse público e sejam de cunho social. Para tanto, cumprimentamos a noção de interesse público da própria lei municipal, que determina as atividades a serem desenvolvidas na área da educação, atividade científica, cultural, artística, assistenciais, esportivas e ambientais, devendo ser predominantemente de caráter geral e indiscriminado. Em suma, a atuação estatal não pode valer-se do favoritismo para uma ou outra religião, devendo atuar segundo as balizas políticas sociais sob pena de infringência no inciso 1 do artigo 19 da Constituição Federal, os princípios de impessoalidade e moralidade. Logo, não há lugar para reconhecimento de utilidade pública, para a destinação de verba para o fomento de atividades puramente religiosas que não sejam efetivamente de cunho social. Não cabe a colaboração de interesse público quanto às atividades com caráter religioso no sentido estrito, bem como a atividade que não corresponde às respectivas políticas públicas sociais. Demais, observa-se que as referidas atividades não se coadunam com as políticas, com a política nacional e municipal de assistência social, as quais se pautam em ações assistencialistas e, por fim, chamou-nos a atenção que a entidade não mencionou qualquer atividade educacional, conforme consta em uma das descrições do CNPJ. Conclusão, com base no argumento acima de discorrido, quanto ao mérito, o parecer é pela rejeição do projeto em análise. Está lido, senhor presidente? Ok, muito obrigado, vereador. Conforme o artigo 59 do Regimento Interno, o projeto que receber parecer contrário, quanto ao mérito, todas as comissões pelas quais tramitar, será tido como rejeitado, salvo o recurso de 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores, proposto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar a leitura do parecer plenário. Aguarde-se o prazo regimental, não sendo proposto o recurso previsto no artigo 59 do Regimento Interno, remeta-se ao arquivo. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei ordinária 7/2020, de autoria da vereadora Ana Rita Negrini Hermes, do Cidadania, que dispõe sobre o acesso às bibliotecas escolares da rede municipal de ensino estudantes de instituição. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Nesse caso, como foi a legislação, uma questão regimental ao vereador Ninfo, para pedir a dispensa, vereador. Vereador Ninfo. Perfeitamente. Então, me peço e requeiro para o senhor presidente a dispensa da leitura dos pareceres, tendo em vista que é de conhecimento de todos os colegas vereadores. Muito obrigado. Ok. Em discussão, o requerimento do vereador Ninfo. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor, sinal positivo. Está aprovado o requerimento do parlamentar. Em discussão, o parecer contrário. Não havendo, com a palavra, a proponente, vereadora Ana Rita. Boa tarde, bom dia, senhor presidente, prezados colegas. Eu só lamento que tenha tido pareceres contrários, porque nós estamos falando de uma biblioteca, né? De uma biblioteca numa escola. E todos sabemos o quanto se aprende através dos livros. E da maneira com que o mundo está andando hoje, não é mais comum as famílias terem tantos livros como costumavam ter. Então, eventualmente, as bibliotecas das escolas talvez venham a se tornar o único reduto que as crianças possam encontrar livros, né? Por trás dos quais possam sonhar, imaginar, criar, né? Todo o seu trabalhar, né? Todo o seu lado pueril, o seu lado infantil, né? Através dos livros. Então, eu realmente lamento que para isso não tenha havido um parecer positivo.
Eu lamento que as escolas não tenham, em dose dupla, as bibliotecas abertas, deveriam estar sábados e domingos também. Porque um país sem livro, um povo que não lê, é um povo que não cresce, que não aprende, que não evolui. É um povo que não sonha. A falta de livros, a falta de leitura, é o que leva a termos resultados como temos tido ultimamente, tanto em relação à música, tanto em relação a artes em geral, né? Coisas às vezes muito simples ou muito superficiais, sem um aprofundamento maior. Então, eu lamento, realmente lamento, que tenhamos tido esses pareceres negativos e contrários a esse projeto, que só pede uma biblioteca aberta numa escola de segunda a quinta-feira. Era isso aí. Obrigada, senhor presidente. Ok. Com a palavra, vereador Roque, seguida, vereador Jaime. Bom dia a todos novamente. Vereadora Ana, eu quero parabenizá-la, né, pela iniciativa, dizer que a importância da leitura é inegável, né? Sabemos que é através da leitura que nós acessamos, né, vários mundos e várias áreas do conhecimento, né? E, sim, precisamos fazer com que os livros cheguem nas casas, nas famílias, né? E eu tive a oportunidade, vereador Aragão, de ser secretário da Educação durante 6 anos nesse município, né? E nós empenhamos muito, vereadora Ana Rita, de tal forma que nós pudéssemos fazer com que os livros saíssem da escola e chegassem às famílias, né? Através das crianças que estão lá na escola, dos servidores públicos, dos professores, enfim. Então, esse processo de levar o livro para casa, de compartilhar com a família, né? Ele foi amplamente trabalhado, né? E nós temos hoje na rede municipal de ensino, vereador Richard, mais de 75 mil crianças matriculadas e, por conseguinte, cada criança dessa tem família, parentes, amigos. Então, é uma forma de capilarizar a leitura, né? Fazendo com que, através dessas crianças, né, as famílias também tivessem muito acesso. Mas os pareceres das comissões mostraram o porquê, né, de não caminhar, né, de ser contrário, enfim, eu acho que cada parecer tem ali a sua justificativa, mas eu quero, mais uma vez, parabenizá-la pela louvável iniciativa, né? Mas eu vejo que hoje nós temos bibliotecas públicas aqui no município de Joinville, nós temos a Rolf Colim, no centro da cidade, nós temos uma biblioteca lá no bairro no Aventureiro, nós temos uma, e também temos uma lá na Zona Norte, né? Em Piraberaba, à disposição da comunidade. Então, ligadas a essas bibliotecas públicas que cada munícipe pode ter acesso, nós também temos a rede municipal de ensino, que está integrada à comunidade através das crianças que ali naquelas escolas estudam, né? E que podem levar, através de uma série de programas que a Secretaria de Educação faz com as crianças, né? Sacola de leitura, leitura compartilhada com a família, enfim, tem uma série de programas e de incentivo à leitura para as crianças e que as crianças compartilhem com a família esse acesso tão importante. Então, de novo, parabenizo, né, pela iniciativa e penso que nós devemos, aí sim, e aí, vereadora, levar o seu projeto como forma de sugestão para a Secretaria de Educação ou para o Executivo Municipal, para ampliar cada vez mais esse processo de compartilhar essas bibliotecas, que são muito ricas, que estão nas escolas, na educação infantil também, com as famílias e com a comunidade. Era isso, presidente. Obrigado. Ok. Continua antes com o vereador Jaime. Jaime Evaristo, depois o vereador Richard.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, aqueles que nos acompanham pela plataforma virtual. Eu me atrasei por estar no enterro do irmão do nosso diretor administrativo, Ariel Vieira, e por isso eu me atrasei e não pude participar desde o início, só para justificar a minha ausência no início da sessão extraordinária. Mas eu quero, nesse momento, parabenizar a iniciativa da vereadora Ana Rita. A importância, sabemos, do conhecimento, da leitura. Precisamos esclarecer isso, né? Vimos ali o secretário Roque explanando o que hoje o executivo tem, né? Mas o projeto dela é totalmente diferente. Ela trata da abertura das bibliotecas, né? É totalmente diferente. Ela não sabemos que é algo que iria realmente fazer com que o próprio governo pudesse olhar para esse lado, as pessoas que realmente precisam e vão. Hoje sabemos que é tudo através da internet, procuramos tudo, mas não podemos eliminar a leitura, não podemos deixar. E como o projeto dela trata da abertura durante a semana, à noite, né? Então isso é algo totalmente renovador. Quando se trata, eu vou acompanhar, mesmo que teve parecer contrário, eu vou acompanhar, porque quando se trata de educação, projetos igual a esse, realmente nós temos que tirar o chapéu. Educação é tudo, não é nada, é tudo. Quando se trata de educação, quando a gente comenta aqui e vimos pessoas altamente capacitadas, mestrados, doutorados, e trata de educação, e diz que se não tiver educação, não temos qualidade de vida que precisamos. Se não tiver educação, não temos pessoas com amplamente que tenha conhecimento do que se trata, do que é a vida do dia a dia, né? Sem educação não há evolução, sem educação não há esclarecimento, e as pessoas totalmente vão como a onda, vai e volta. A educação é algo importantíssimo para a população. Sem educação não há país evoluído, sem educação não há municípios realmente que possam crescer em todas as formas. Eu vejo hoje a educação acima de todas as outras coisas. A educação hoje está acima de tudo e sempre vai estar. Governo que não investe em educação governos atrasados, e nós não queremos isso. Nós queremos governos que amplamente investem em educação. E nós vimos muitos governos investindo. Muitos não querem esclarecimento, que a própria sociedade em geral, desde a criança, né, deixar totalmente as pessoas sem esclarecimento, sem educação. Não, hoje os governos têm que investir em educação. Então, o projeto de deixar aberto, dar esse incentivo, aquelas pessoas que realmente querem ler, querem estar conhecendo mais, ter autoconhecimento, é importante. O projeto é importante, vereador, eu parabenizo e me coloco totalmente à disposição. Eu acho que um projeto desse nem deveria estar em discussão hoje, deveria debater mais, deveria ter mais discussão. Um projeto desse fica ruim, as pessoas votarem contra o projeto desse, receber parecer contrário referente a isso. É difícil. Projeto que se trata de educação, projeto ligado à saúde, projeto ligado a outros segmentos, por exemplo, é muito difícil. É difícil votar num projeto da educação ser contra. É difícil. Um projeto que deveria ainda continuar em análise lá na Comissão de Educação, deveria estar análise ainda, não trazer para o plenário, no momento desse, nós votar contra o projeto da educação. Então, acompanho, dando meu voto contra. Obrigado. Vereador Richard. Depois a vereadora Ana. Presidente, primeiramente eu quero parabenizar a vereadora Ana Rita pela sensibilidade, né? Nós temos que
relembrar um pouquinho que esse projeto aí ele tem o início lá na Câmara Mirim, com a vereadora Mirim, Ana Laura, que foi selecionada entre 5.470 municípios, o terceiro, né, os 3 principais projetos, um deles foi dela. Então, parabenizar a vereadora Ana Rita pela sua sensibilidade em conhecer também a Câmara Mirim e de lá buscar essa orientação. Eu penso que, presidente, nós deveríamos direcionar a comissão específica. Esse governo tem tratado as questões de educação muito bem aqui, falou o vereador Roque Matei, com uma dos principais alicerces dele, portanto, nós não devemos tanto a educação quanto deve os outros 5.469 municípios. O nosso município ostenta as melhores notas, portanto, nós estamos no melhor trilho possível, sem sombra de dúvidas, da formação, na educação, as nossas notas são, sem sombra de dúvidas, as melhores. E nós devemos aqui, presidente, ter a sensibilidade de ouvir aquele que, sabe, nele nasceu o projeto. Ana Laura, se estivermos acompanhando aqui, a minha continência de militar, pela sua destreza, pela sua habilidade, pela sua sensibilidade. Presidente, eu sei com todo o meu coração, com toda a minha alma, que nós, na maioria dos nossos projetos, somos roubados por conta de uma legislação federal. Quando eu falo aqui veementemente que os nossos problemas estão em ficar subjugados à Constituição Federal, principalmente ao Congresso Federal, aonde nós temos aqui, eu observei esse projeto, eu li esse projeto, eu conheci esse projeto, eu fiz mais que isso, vereadora Ana Rita. Eu tentei persuadir os nossos técnicos a ver uma possibilidade, mas ali havia alguns critérios de cunho administrativos que não nos competem enquanto legislador por conta de invadir a esfera administrativa quando vai o regramento dos horários. Talvez a abertura, nós temos que discuti-lo. Eu não acho que seja aqui viável que nós encerramos um sonho de uma criança que ficou selecionada entre todos os municípios aí que participaram. Ela foi aí, entre os 3 principais projetos do país, ela foi um desses 3 e esteve lá em Brasília defendendo. Então, é importante que nós alimentamos também os nossos jovens da possibilidade de participar e não se sintam frustrados por conta desse país, dessa república de banana, ainda ficar subjugada ao Congresso Federal nas coisas, na vida, na influência, na vida das pessoas dentro das municipalidades. E de vez em quando eu falo aqui, e alguém sempre diz, mas isso é matéria lá do... Obviamente que é matéria, porque nesse país e nessa republiqueta aqui, há sempre as dificuldades de fazer compreender que a vida das pessoas acontece dentro dos municípios e por isso nós somos tolhidos a todo instante. Na maioria dos projetos que de coração, de alma, são apresentados à Câmara Municipal, tolhidos pela decisão monocrática de um bando de... Eu vou segurar aqui para não expressar tanto tamanho a minha indignação, porque nós aqui, de vez em quando, estamos discutindo e somos, não pode por isso, não pode por aquilo. Não pode porque há uma república de banana instalada nesse país e, portanto, quando a vida acontece aqui na municipalidade, nós ficamos aí subjugados ao que eles decidem lá, na terra do tudo pode, no tudo acontece, enquanto aqui nada absolutamente acontece. Sobre grande esforço da administração do município, consegue se extrair aí uma boa educação, uma boa saúde e nas maiores atividades nós ficamos aí ainda subjugados ao governo da União. Novamente, vereadora Ana Rita, parabéns pela sua sensibilidade, o projeto merece sim ser discutido em outros segmentos, a educação é, sem sombra de dúvidas, importantíssima, isso não é demagogia, de vez em quando alguém se alicerça a esse discurso, mas ele é importante sim para a preservação e para a mudança desse país. Será, sem sombra de dúvidas, pela educação. Presidente, eu agradeço a oportunidade de participar e acho que nós devemos sim fazer com que seja encaminhado a uma comissão e ganhar uma discussão necessária ainda para que nós possamos valorizar, inclusive, a nossa integrante da Câmara Mirim, Ana Laura. Obrigado, presidente. Richard. Vereador Liu Wilson. Pode falar, vereador. Ok. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores,
de fato, este tema, ele é um tema palpitante, porque qualquer sociedade que pretende se desenvolver precisa investir em educação. Isso, obviamente, é consenso, não é? É consenso. E eu lembro, professor Roque, quando coloquei lá algumas propostas no famoso Santinho, né? E na minha primeira candidatura a vereador, eu tinha a perspectiva de estender as bibliotecas para as subprefeituras, né? Ter um espaço nas subprefeituras, uma sala, para que os alunos tivessem a oportunidade de ter contato com os livros de forma mais ampla nas subprefeituras. Seria uma extensão da nossa biblioteca pública, né, do município. Agora, em paralelo a isso, eu também vejo um desafio maior ainda, que é estimular a criança, o adolescente e o jovem, né, os nobres colegas que são professores aqui, e os demais que também estudam o assunto, trazer o jovem, o adolescente e a criança para o universo do livro, né? Porque hoje, com a tecnologia e com as mídias sociais, nós vemos uma indiferença das pessoas pelos livros, né? Infelizmente, os smarts, né, smartphones, né, os celulares, eles são encantadores e roubam ou tiram muito do tempo útil que poderia o adolescente, a criança, já nos primeiros anos alfabetizada, a ler, né? E a leitura é libertadora, tal qual a educação. A leitura é o que pode transformar, né, aquela criança da extrema pobreza, lá de uma área periférica, às vezes discriminada por parte da sociedade. Quando esta criança se debruça na educação através dos livros, ela pode chegar num estágio, né, que, se não pelo caminho da educação, não chegaria. E a biblioteca é um instrumento público, né? A biblioteca é um local que possibilita, desde o mais rico até o mais pobre, ler, e através da leitura, né, ele ter a possibilidade de atingir os seus sonhos, seus objetivos. Então, parabéns à vereadora Ana pelo projeto, pela iniciativa, que é essencialmente importante num tempo onde se escreve quase nada, e muita coisa que se escreve, às vezes, ainda com grandes problemas de ortografia, de concordância verbal, concordância nominal. A educação é essencial. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, a proponente, vereadora Ana. Se tiver... Só um minutinho. É que ainda bem que o vereador Richard mencionou, que eu esqueci de falar que esse projeto foi o projeto que eu apresentei da vereadora Mirim, da minha tocaia, né, da minha xará, da vereadora Ana. Por isso, ele teria uma importância maior ainda. Então, muito interessante que nós possamos continuar a discutir o assunto para que possamos ter um entendimento melhor, talvez, sobre isso aí.
Muito obrigada. Ok, continua a discussão, colegas vereadores. Não havendo em votação os vereadores que concordam, esse parecer é contrário, tá? Para ele descer, tem que votar ao contrário. Tem que votar daí ao contrário, tá? Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, quem for favorável faz sinal positivo, ao contrário, se manifesta negativo. Rejeitado o parecer contrário, segue para o seu curso normal na comissão de mérito, conforme dispõe o artigo 2º do artigo 52 do regimento interno. Tinha. Peraí, uma questão regimental, vereadora Ana. A menos que eu esteja enganada, esse é o mesmo caso daquele outro projeto que nós fizemos a mesma coisa, que eu apresentei um recurso em 10 dias e acabou sendo sancionado pelo senhor prefeito. Não é o mesmo caso? Não, isso é diferente. Não? Então tá, ok. Ele vai tramitar agora, ele recebeu um parecer contrário em legislação e ele vai tramitar nas comissões de mérito agora. Tá? Ah, ok. Excelente, então. Muito bom. Observar aqui com o nosso suporte das comissões, também pelo presidente, para ver quais comissões ele tramitará. Daí a senhora pode participar. Ok? Vamos ver se a gente consegue aqui fechar a pauta. Mais um projetinho só, colegas vereadores. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de ordinário, projeto de lei ordinária 45 de 2020, de autoria da vereadora Tânia Larso, que modifica a redação do artigo 2º da Lei 8637, de 9 de novembro de 2018. Nesse caso, podemos pedir a dispensa da leitura dos pareceres, uma questão regimental ao vereador Roque Matei. Bom, senhor presidente, em virtude dos pareceres já terem sido lidos nas comissões, eu peço, e passado pelas comissões, eu peço a dispensa da leitura. Isso. O requerimento do vereador Roque Matei em discussão. Não havendo em votação, os vereadores concordam, por favor? Está aprovado por unanimidade. Em discussão, os pareceres com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável, faça sinal positivo. Está aprovado os pareceres dos relatores. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, os vereadores concordam, faça sinal positivo. Sinal positivo, por favor. Está aprovado. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Uma questão regimental, vereador Richard. Presidente, eu quero fazer uma convocação aqui extraordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para as 16h45, para que nós possamos discutir o projeto 130/2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação para as 16h45, hoje, dia 8 de setembro de 2020. Obrigado, presidente. Colega vereador Richard, tem o veto também que o senhor tem que apreciar. Ao veto ao PL, né? É esse, presidente, é o 130. Será que o senhor poderia incluir o 96, se for possível? Da CETEG? Ah, ok. Pode ser, então, os dois projetos, então, o 130 e o 96. Ok, vereador Richard. Obrigado, presidente. O senhor falou o horário ou não? Falei, 16h45. 16h45. Obrigado, vereador. Colegas vereadores, encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, e declaramos encerrada a presente sessão extraordinária e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada ainda hoje, 8 de setembro de 2020, terça-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa tarde, né? Meio-dia em ponto. Um grande abraço, até daqui a pouco.